bom dia. Eu agradeço o convite feito pelos organizadores desta disciplina e parabenizo essa retomada de uma experiência que começou em 1987 em uma disciplina que tinha como título Métodos da Filosofia. Eu lembro que estava na fase final de meu doutorado e, por iniciativa do Departamento de Filosofia e História, começamos essa experiência de convidar aos colegas especializados em diferentes abordagens filosóficas que trabalhassem a questão do método, e surge então uma experiência bastante rica que perdurou durante muitos anos. Exportamos para vários países. Os primeiros cursos de pós-graduação estricto sensu em Chile e na Argentina foram exatamente por convênio conosco, e dessa maneira conseguimos exportar esta disciplina como modelo de disciplina de diálogo, de interação, de debate, de permanente indagação. Então, parabenizo aos colegas que têm essa iniciativa, recuperando essa questão histórica. Eu vou tratar, por sugestão dos organizadores, a temática epistemologia da pesquisa em educação no Brasil. Eu coloco o subtítulo Formação de um campo conflitivo. Vou utilizar duas frases de referência, de epígrafe. A primeira, de Neil Orlandi: o lugar a partir do qual fala o sujeito é constituído do que diz, constitutivo do que ele diz. E a segunda, que em certa forma pautua minha participação, é do Gaston Bachelard: para o espírito científico, qualquer conhecimento é uma resposta a uma pergunta. Se não se tem pergunta, não pode ter conhecimento científico. Nada se dá, tudo se construi. Com relação à primeira frase, eu gostaria de colocar para os colegas que o lugar do qual eu estou falando é o lugar de um pesquisador preocupado com o problema dos tecnicismos na pesquisa educacional, esses tecnicismos que reduzem todo o processo a uma opção de caráter técnica, conhecida como um conflito entre quantidade e qualidade, entre técnicas quantitativas e técnicas qualitativas. Esse conflito reduz toda a problemática da pesquisa a uma questão instrumental apenas. A pergunta que eu me fiz quando fiz o primeiro trabalho na Universidade de Brasília, quando fazia meu mestrado em 1981, é se perguntar sobre se seria mais complexa a pesquisa, para não ser reduzida apenas às questões técnicas. E graças à colaboração de dois colegas filósofos que vinham depois de casar todos os filósofos da UNB, em 1982 e 83, aparecem dois filósofos com duas tradições totalmente diferentes. O professor Tonaco, que vinha da tradição fenomenológica, e o professor professor Resende, que vinha de uma tradição da Escola de Frankfurt. Quando eles tentaram me ajudar a montar um instrumento para analisar a produção, tentando ver os pressupostos filosóficos, me deparei em um campo bastante problemático, bastante conflitivo, que seriam as percepções filosóficas sobre o método, sobre a produção científica. Daí resultou então esses trabalhos que se desdobraram na dissertação de mestrado e posteriormente se desdobrou na tese de doutorado, na tese de pós-doutorado. É analisar a produção, tentando identificar os pressupostos filosóficos, os pressupostos
epistemológicos, nociológicos, que permiten ver una relación fundamental, que es la relación entre hacer pesquisa, su exposición técnica y los intereses que están atrás de esa relación, confirmando con la pesquisa ya algunas tesis colocadas en epistemología, a tesis da no neutralidad axiológica del proceso de pesquisa. Ninguna pesquisa sería entonces neutra, totalmente desvinculada de intereses o desvinculada de percepciones del mundo. Esa procura por esos presupuestos nos lleva a hacer la relación entre producción científica, ideología, profesión científica, visos del mundo. Con esa experiencia, yo vengo desenvolvendo en todos meus estudos de análisis. Nós temos no Paideia, no grupo de estudos de filosofía y educación, Paideia, una línea de pesquisa denominada Epistemología y Teoría de Educación. Dos focos é análisis da produção. Eu vou apresentar algumas questões um tanto polêmicas, mas antes disso eu gostaria de desenvolver a seguinte sequência. Alguns conceitos básicos como epistemologia, estudos epistemológicos, abordagens, paradigmas, a questão do método e, finalmente, alguns problemas com os quais nos deparamos hoje. Com relação ao conceito de epistemologia, de qual se deriva, em certa forma, o título de esta participação, é um conceito que tem uma longa história, desde a origem da palavra episteme como ciência, mas os dicionários especializados nos dão uma síntese bastante interessante. Tem sua origem na composição grega de episteme, conhecimento, ciência, e logos, explicação ou compreensão do que seria o conhecimento. E significa o estudo da natureza do conhecimento, a sua justificação e seu limite. São três elementos importantes. Essas três dimensões são representadas pelas controvérsias filosóficas de entender o que é o conhecimento, acerca da possibilidade ou não do conhecimento, como acontece, das fontes que são importantes no conhecimento, empíricas, fontes da abstração, etc., da essência, o que seria o conhecimento, se é um fenômeno subjetivo, objetivo, como se articula, os critérios de validade de um conhecimento, neste caso, o conhecimento científico. É importante que as concepções, por exemplo, definidas sobre o que seria verdade, aqui estaria um pouco fora, porque cada modelo científico, cada percepção filosófica de esse conhecimento científico, nos indica que a grande diferença está na definição de critérios de validade. Esses critérios de validade se autoafirmam pela prática da pesquisa e vai constituindo o que nós conhecemos como estilos de pesquisa, ou como falaria Fleck, um médico que começou a estudar nos anos 20 sobre como que se produz o fato científico e discriminou várias maneiras de que se constitui um fato científico, com cada escola auto-justificando através de critérios de validade. Posteriormente, Kuhn, toda a história da epistemologia vai a trazer esse conflito entre diferentes paradigmas, diferentes modelos, diferentes maneiras de ver. Com uma condição, todos são científicos, sua grande diferença está nos critérios de validade que são colocados. A epistemologia tem uma delimitação, neste caso, com diferença, por exemplo, a teoria do conhecimento ou nociologia, que a nociologia, a teoria do conhecimento, abrange todos os tipos de conhecimento, e a epistemologia se delimita ao conhecimento científico.
a episteme, ou a ciência, ou conhecimento científico tem o imperativo de explicitar e justificar os métodos ou os caminhos e formas de elaborar seus resultados e fundamentalmente sua resposta às perguntas que a diferenciam dos saberes fundados nas tradições e no senso comum, bem conhecida nos gregos como a doxa, ou na razão mítica e nas religiões, conhecida também como a razão mítica ou mitos. Para mim, os diversos tipos de conhecimento trabalham com uma relação direta entre problemas que transformam em perguntas e essas perguntas, a partir dessas perguntas, se elaboram respostas. O conhecimento mítico, a doxa e o mitos, não tem o imperativo, não pretende explicitar a maneira, a forma, o caminho, o método, como se obtém a resposta. Para o conhecimento científico e o filosófico também, é um imperativo explicar a relação entre uma pergunta e o caminho, aí o método, para elaborar a resposta. Eu acredito que é a diferença principal. Nós temos na vida cotidiana perguntas, diversas perguntas, que podemos bater na porta de uma instituição religiosa, de uma igreja, de um terreiro, e ter a resposta. Aliás, sempre tem resposta. Só que não tem o imperativo de explicitar como se obteve a resposta. No campo da ciência e da filosofia é um imperativo. Tem que explicitar como se obteve a resposta a essa pergunta. Para mim seria o ponto fundante nessas fronteiras entre os diversos conhecimentos. Os estudos epistemológicos, então, surgem a partir de essas concepções e se apresentam como a necessidade de aprofundamento sobre a produção científica, neste caso, em educação, se justificam os limites que muitos estudos descritivos como estados da arte e se criam a necessidade de procurar fundamentos lógicos e epistemológicos da pesquisa. É bem comum no universo da análise da produção científica ter bastante, aqui mesmo nessa faculdade, cada linha de pesquisa ou cada grupo faz um estado da arte do processo de produção. A diferença dos estados da arte com as análises epistemológicas está exatamente em que, a partir, muitas vezes, dos estados da arte, vai procurar estruturas lógicas, vai procurar determinantes sociológicos históricos, vai compreender esse contexto da produção, esses determinantes da produção. Não fica no produto mesmo, vai procurar o que se esconde por trás dessa produção. Os estudos epistemológicos situados no campo fronteiriço entre ciência e filosofia, segundo o Bachelard, se desenvolvem quando o cientista, por exemplo, toma consciência dos fundamentos de suas investigações, uma maneira de fazer epistemologia. Quando aquele que faz pesquisa se depara com a necessidade de refletir sobre os procedimentos, sobre os métodos, sobre os resultados, sobre os determinantes, sobre os condicionantes, sobre as implicações. Podemos ter algumas referências. Fourier, por exemplo, tem um texto interessante sobre os códigos simples ou diretos e os códigos complexos para diferenciar a linguagem da ciência, que, em certa forma, tomando a referência de Bachelard na Poética do Espaço e relacionando a uma entrevista com um jornalista, pergunta-se a Bachelard, o jornalista começa a fazer uma série de perguntas, Bachelard interrompe e fala: "Oh, colega, eu acredito que você mora em um apartamento, né? Estou enganado?" "Não, moro em um apartamento." "Por quê?" Porque fazia perguntas de tal maneira que implicava uma resposta simples, direta, sem muitas implicações.
e ele coloca o confronto com aquele, e ele mesmo falava, olha, eu moro em uma casa antiga, que tem sótão, tem porão, e não dá para falar esse discurso direto, porque tem implicações, tem pressupostos, e nesse mundo, não apenas horizontal, mas vertical, que seria a linguagem epistemológica filosófica, se desenvolve a necessidade de encontrar, atrás do discurso científico, todos esses elementos que estão nos porões e os sótãos do processo. O cientista, além de elaborar conhecimentos e produzir resultados, também elabora uma filosofia, mesmo que implícita. Em toda prática explícita dos cientistas, existe uma filosofia de ciência, existe uma filosofia implícita. Como abordar essa problemática entre ciência e filosofia? Uma possibilidade pode estar na constituição do que se denomina o campo da epistemologia. No campo da epistemologia, segundo a concepção de Bourdieu, são campos conflitivos, são campos de interesse que se constituem a partir de capitais, de conflitos. E isso seria, dos campos mais conflitantes, mais conflitivos, seria, em certa forma, este campo, chamado da epistemologia. Um dos problemas, vou colocar alguns exemplos, é a problemática sobre as abordagens epistemológicas, ou sobre os paradigmas, ou sobre os estilos, os modelos, as perspectivas de ciência. Nós trabalhamos o conceito de abordagem, que, em certa forma, é um tanto mais amplo que de paradigma, mesmo assim vamos ver algumas definições. O conceito de abordagem epistemológica deriva-se do termo epistemologia, que significa literalmente teoria da ciência ou filosofia da ciência. A teoria da ciência também metaciência, porque está além da ciência, procurando pressupostos, implicações, os elementos que estão nos porões, os elementos que estão nos sótãos. Se refere a estudos que vêm sempre a posteriori da prática científica e que têm por objeto a mesma, interrogando a partir de seus princípios, seus fundamentos, seus métodos, seus resultados e seus critérios de validade. Por que a posteriori? A pretensão da epistemologia não é normativa. Olha, vocês têm que fazer pesquisa desse jeito. A norma é esta aqui. A epistemologia é como o voo do atardecer, da lechuza do atardecer lá do Hegel. Chega depois. É a posteriori. Uma vez feita a produção, aí que nós podemos averiguar sobre que perspectiva filosófica, que aproximações tem a um determinado modelo. Só depois. Por isso, a disciplina que nós temos aqui na Unicamp, denominada Epistemologia e Pesquisa em Educação, a gente tem sempre esse cuidado. Olha, o que vamos discutir aqui não é para que você aplique. Aqui não queremos dar nenhuma norma, porque senão você fica encaixado aí. É um erro, por exemplo, que no projeto de pesquisa alguém fala, olha, eu já optei por um método dialético. Puxa vida, cria uma expectativa tão fora da realidade que só depois de que faz, aí podemos analisar se realmente trabalha com essas categorias, com essa perspectiva. Então não é normativa, é a posteriori, daí o caráter sempre de olhar refletivamente, filosoficamente, a produção. As abordagens epistemológicas, vamos dar uma continuidade, sua análise se localiza num campo comum entre a filosofia e a ciência. Por quê? Depois eu vou, depois da exposição aqui, talvez no diálogo, vou mostrar algum esqueminha dessa relação. Segundo Blanchet, que tem um livro importante, que hoje à tarde vamos trabalhar aqui com os alunos, nós teríamos duas maneiras de fazer epistemologia, dois caminhos. Ou é o cientista que quer procurar os pressupostos de sua prática, os fundamentos de sua prática, os limites de seus métodos, e vai procurar, em uma tradição já constituída, já dita,
o que está se construindo também na filosofia, esses elementos para compreender esses pressupostos. Pela tradição que vem o campo filosófico, o campo da ciência, tem uma questão em comum, que já coloquei no começo. A questão de explicitar é imperativo que o conhecimento científico, como conhecimento filosófico, explicitem a maneira como elaboram suas respostas às questões que são colocadas. Essa questão em comum foi criando ao longo de muitos séculos, mais de 25 séculos no Ocidente, uma proximidade bastante grande. E chegou mais ou menos junto, filosofia e ciência não tem nenhuma diferença, segundo Habermas, até Kant. Porque aí Kant, uma vez que se cria uma complexidade de conhecimentos, ele faz dois tratados separados. A crítica à razão pura e a crítica à razão prática. E propriamente criou um divórcio entre filosofia e ciência. Aí o esforço da filosofia, epistemologia contemporânea é como reatar essa aliança histórica. De tal maneira que, por exemplo, o positivismo opta por dar tanta ênfase ao conhecimento científico que já preanuncia a morte da filosofia. A única filosofia, a filosofia positiva, aquela que tem diretamente a ver com a ciência. E por outro lado, tendências idealistas separam-se da ciência que não querem saber do que se produz na ciência e querem ir em um discurso de cosmovisão longe do processo do conhecimento da ciência. Esse divórcio vai criar necessariamente os conflitos que se tem hoje entre separar os conhecimentos, separar a ciência, separar a filosofia, as tendências contemporâneas idealistas sobre a renúncia à ontologia, por exemplo. Cria-se uma perspectiva de separar a própria epistemologia, a própria metodologia, do conceito do real. Hoje denuncia-se no debate contra o giro linguístico e contra os pós-modernismos exatamente isso, que se afirman em um processo epistemológico e renunciam ou anulam ou ignoram a ontologia, isto é, o real. Fica no meio da discussão sobre o discurso esvaziado de ontologias, esvaziado de realidade e esvaziado do acompanhamento das ciências. Um divórcio que, em um determinado momento, as artes, a literatura e a filosofia se distanciam da ciência e, na hora de juntar, aí vem as acusações mútuas. Esse é um discurso totalmente fora. Estes são tecnicistas. Estes pesquisadores entraram na razão instrumental e acabou por aí. Está longe de uma concepção de política, uma concepção ideológica. Eles utilizam uma metodologia e aí vem esses discursos exatamente por esse grande divórcio que se cria a partir dos dois tratados de Kant. A análise da ciência, em certa forma, se dá a partir dos limites da própria ciência, ou de seus critérios de validade, mas considerando outros campos do conhecimento, como neste caso as teorias do conhecimento, a filosofia, a sociologia e a história, por exemplo, filosofia da ciência, filosofia de história e história da história, que são campos de reflexão a partir da prática do historiador, a partir da prática da sociologia, a partir da prática da matemática, a partir da prática da biologia, teríamos filosofia da biologia, epistemologia da biologia. Então, se traduz nesse campo complexo de interferência dessas tradições. Um elemento objeto de nossos trabalhos em epistemologia está sendo na produção científica, e particularmente a produção científica em educação, bastante abundante. Nossos levantamentos levam a cifras
crecientemente con los cursos, con el crecimiento de los cursos de posgraduación en educación, a números que nos podíamos ir acompañando en torno de 5.000 a 6.000 producciones de disertaciones y tesis, con una característica interesante. Más o menos 60% se produce en Sao Paulo, ¿no? Y 24% en la Unicamp, de esa producción nacional contabilizando disertaciones y tesis. Mas ese volumen inmenso de producción exigiría un análisis, no apenas de tipo cuantitativo, tantas se producen aquí, tantas se producen en estas áreas de conocimiento, tantos grupos de pesquisa están inscritos, cuál es la productividad de esos cursos, a cualidad de esa producción. Yo entiendo que pasaría por una reflexión de carácter epistemológico sobre eso, y vamos a ver algunos puntos importantes. A producción científica se refiere a una de las formas de elaborar respuestas sobre los problemas surgidos en el mundo de necesidades históricas de la humanidad, y racionalizar a través de indagaciones, cuestiones y preguntas. A producción de conocimiento científico se expresa una relación originaria, lógica, entre una pregunta y una respuesta, como ven, colocamos en la primera frase o en la segunda frase tomada de Bachelard. ¿O qué sería un conocimiento? Nada más que respuesta a una pregunta. Cada pregunta. Ahí comienza a analizar ya la producción en la educación. Oye, colegas, ten las análisis que hacemos, disertaciones y tesis, que no ten preguntas, no ten corpo de cuestiones. Es una especie de ensayo, un pacto de compadres tal vez en las bancas. Ahí ya cuestionamos exactamente la cualidad, a lógica. Ahora, ¿de dónde que nacen las preguntas? Ciertamente que la acumulación de la epistemología va a hacer colocar esa relación de que parten das necesidades de la vida profesional, da producción, da sociedad, das prácticas, das vivencias, y esas necesidades se transforman, se problematizan, se transforman en problemas, y esos problemas solamente pueden ser racionalmente trabajados cuando transformamos a necesidad en problema o problema en preguntas. Y teníamos el desafío de elaborar las respuestas. Esa lógica mínima entre pregunta y respuesta debe estar presente en cualquier disertación, cualquier tesis que se preste como trabajo científico. Muchas, como ya falei, pecan por no tener problema, por no tener una raíz en alguna necesidad humana, en una necesidad concreta, y mucho menos un cuadro de cuestiones que orienten el proceso. A forma más conocida de la producción de conocimiento es denominada pesquisa científica. ¿Concretizada en qué? En proyectos. ¿O qué sería un proyecto de pesquisa? Es la elaboración exactamente de una pregunta. No ten más. El núcleo duro de un proyecto es una pregunta. Proyectos que parten de problemas significativos, social e históricamente relevantes, y se expresan en cuadros de cuestiones, y no muchas y dispersas, cuadros de cuestiones que pueden ser sintetizadas en una cuestión básica o en una pregunta. Noten más. Eso sería característica de un buen proyecto. Una vez el proyecto pase por los rituales de discusión, de esclarecimiento, y pasen por exámenes rituales de cualificación, que propiamente se cualifica el proyecto, teníamos a segunda parte, cómo elaborar procesos de elaboración de respuestas. Oye, a veces, en algunos lugares, mismo aquí en algunas áreas,
menos avisadas. D, chegar a qualificação ou pensar que o projeto é um esquema de capítulos, um roteiro de capítulos. Ou chegar a exame de qualificação com a introdução, que seria o último que tem que escrever, mas já está na introdução, 2 ou 3 capítulos. Mas não tem problema, não tem questões. E aí vai e qualifica com isso. E simplesmente entra em um processo que depois vou falar, que é uma gravíssima confusão entre saberes e conhecimento. Outras categorias importantes aqui na discussão, paradigmas científicos, alguns conceitos de desdobramentos. Inicialmente nós trabalhamos com esse conceito kantiano de Kant, de paradigma científico que tomou de Flesch e posteriormente foi desenvolvido pela literatura da epistemologia e que se refere, em certa forma, a modelos em torno de comunidades científicas que os criam, os reproduzem e os divulgam. O conceito de paradigma é introduzido para explicar os processos históricos e não acumulativos da ciência, que avançam a través de revoluções científicas quando surge a crise de uma chamada ciência normal que trabalha apenas com saberes aplicados e que exigiria novas respostas. Isto é, produzir conhecimentos, não se contentar apenas com o que está, como respostas acumuladas e que se denominan saberes científicos, depois reproducidos nos saberes escolares, nos saberes académicos e alocados pragmáticamente nos chamados saberes docentes. Tudo bem. Podes entender como modelo do qual emanan tradições coerentes de investigação científica, como fonte de instrumentos, como princípio organizador capaz de governar a própria percepção, porque a partir disso que se localiza o olhar, como um novo modo de ver, desvelar enigmas, permitindo ver seus componentes de uma nova forma, uma espécie de gestalt diferente, organizar os elementos de outra maneira, olhar de outro ângulo, como determinantes de grandes áreas de experiência. São mais de 19 concepções que o Kuhn expressa. Essa seria uma questão interessante. Será que nossas pesquisas se aproximam de alguma tradição, de uma forma, de um estilo, um determinante de grandes áreas de experiência? Isso parece ser certo, só que de maneira inconsciente. Nós entramos em um grupo de pesquisa, o orientador fala, você tem que fazer a pesquisa deste jeito, assim. Entra em uma determinada tradição, em uma determinada forma, em uma determinada maneira de organizar o processo, e não sabe conscientemente o que está fazendo, quais as implicações ideológicas, os limites de isso, por falta de uma reflexão epistemológica. Quando eu fiz minha pesquisa, tanto na UNB em 1981, como a pesquisa em São Paulo em 1983, 87, que gerou minha tese de doutorado, e posteriormente as demais pesquisas livre docente e outras, eu acostumava entrevistar os autores das pesquisas. Depois de ter feito uma análise, de preencher uma série que eu chamei de esquema paradigmático, e perguntava, mas você está trabalhando aqui, pelo que expressa, pela lógica, a estrutura da sua tese, com este conceito de causalidade. Como? Conceito de causalidade, o que é isso aí? Olha, você está trabalhando com variáveis independentes, você está tentando provar que a causa gera este efeito. Eu nunca. E por que quero? Olha, isso limita, porque é difícil provar. Olha, toda a literatura... mas meu orientador falou que tinha que fazer isso. O grupo de pesquisa discutiu e todo mundo falou, ótimo, nossa, você conseguiu fazer isso. Então, vem uma espécie de inconsciência do método.
do procedimento. A epistemologia iria alertar sobre essas inconsciências, esses modismos. Entramos porque está na moda. Olha, temos que citar esse autor que todo mundo cita. E se não cito na banca, alguém vai cobrar porque você não citou. Exemplo, Foucault e outros tantos que tem que citar. Tudo bem. E que na hora de uma análise não bate com seu processo, não bate com suas referências, não tem a ver com o pressuposto filosófico metodológico. Eu encontrei, por exemplo, em 1982, uma série de pesquisas na área de psicologia da educação que trabalhava exatamente um modelo analítico experimental de causa, efeito, variáveis dependentes, independentes, variáveis intervenientes, etc. E o autor mais citado, Paulo Freire. ¿Por qué Paulo Freire? Porque nessa época está voltando Paulo Freire ao Brasil. Começa-se a divulgar amplamente. É o autor que dá, em certa forma, mais citado na tese. Se vamos confrontar a perspectiva de ciência filosófica de Paulo Freire, que se fundamentava em uma fenomenologia, não tem nada a ver com o modelo filosófico ou científico que he trabalhado, e sua coerência interna do processo vai pecar por referências diversas, dispersas, que não têm essa lógica de articulação com o processo. Isto quer dizer, talvez o modelo, isso chamado de paradigma ou de abordagem, seja uma espécie de tábua de salvação na hora de buscar uma articulação lógica. Mas deve ser bem compreendida no sentido de seus pressupostos, de suas relações entre técnica, nível técnico, nível metodológico, pressupostos teóricos, critérios de validade científica, pressupostos nociológicos, teorias de conhecimento, e pressupostos ontológicos, visões de mundo. Se nós conseguimos essa articulação entre esses elementos, certamente que nossa pesquisa ganha em qualidade. E não entra o modismo, não entra descompassos entre a técnica e a teoria, entre o método e a teoria, etc. Aí teríamos a importância dos estudos epistemológicos exatamente para isso. Outro problema que se coloca bastante forte é a questão do método. A questão do método não se reduz apenas a uma questão de caráter técnica. Eu tenho aqui simplesmente alguma referência com relação a um dos métodos geológicos históricos, para tentar mostrar que o fato de a escolha de um procedimento, eu vou escolher fontes, como que se escolhem as fontes? Eu tenho o problema, tenho a pergunta, tenho um projeto. Agora, como que eu vou obter respostas para essa pergunta? Em primeiro lugar, a minha suspeita, a minha resposta que eu tenho, se eu aceito, acabou a pesquisa, porque já tenho a resposta. Não, eu tenho a pergunta, mas eu revisei a bibliografia, tem estes autores que respondem. Falseou-se sua pesquisa, não tem mais pesquisa, porque a resposta já está dada. Isto eu tenho um falso problema. Tudo bem, mas uma vez que eu revisei, todo mundo que falou sobre isso, tentaram elaborar respostas, mas as respostas foram elaboradas 5 séculos atrás, 2 séculos atrás, a década passada, em outro contexto. Mesmo que bata, mesmo que tenha essa coincidência, ou essa relação, a expectativa que eu tenho como resposta, e chegue a aceitar, ótimo, você fez uma boa recuperação de saberes em torno de um problema, mas não produz novo conhecimento, entra na ciência normal. É recuperar o que está atrás, mas não produz novo conhecimento.
tudo bem, mas eu posso fazer o seguinte: uma vez que não tenha respostas e não aceita respostas que me oferecem uma boa revisão de literatura, uma boa revisão bibliográfica, eu devo costurar a maneira de responder a isso e começo definindo fontes. Olha, que fontes vou utilizar para elaborar a resposta? Uma vez que define fontes, e é o primeiro que tem que pensar, instrumentos de coleta, de sistematização de informações, de tal maneira que se tem uma pergunta, tudo se sintetiza, se organiza para obter uma resposta. Isto é o processo de sistematização, organização de informações, e aí casa. Tenho pergunta e tenho resposta. É definitiva, é afinal, não, sempre uma resposta que se transforma necessariamente em hipótese, em qualquer passo a seguir. Não é definitiva, é o que eu obtive de resposta utilizando estas fontes, bem delimitadas. Grupo de alunos tal. A literatura produzida nas revistas Qualizar durante os últimos 5 anos. E acabou. Porque se eu opto por outra fonte, as quais, que já não está, as quais B, possivelmente seja outra resposta. Porque a fonte é a que vai a discriminar. Mas todo esse processo é um processo de caráter técnico. Agora, quando eu trabalho com uma técnica e outras técnicas, eu tento que elaborar procedimentos, esses passos seriam metodologia. Só que aí entra em jogo concessões de sujeito, concessões de objeto, de instrumentalização, de limitação de fontes, de pressupostos, por exemplo, de confiança ou desconfiança dessas fontes, a subjetividade, objetividade que estaria em jogo. Isto é, quando entro com o problema do método, implica necessariamente um passo a quem que seria as técnicas que me ajudam a compor o processo, e um passo além, que são as concepções de teoria de conhecimento de sujeito, objetividade, subjetividade. Total, que o problema do método não se resolve apenas na técnica. Envolve os pressupostos, envolve abordagens, envolve paradigmas, se podemos colocar essa terminologia aqui. Alguns problemas abordados na epistemologia. Análise da produção científica. Temos exemplos históricos, Bachelard, Habermas, Piaget, que sendo cientistas, caso Bachelard e Piaget, eles vão procurar uma análise filosófica da produção. O Habermas, sendo filósofo, ele sempre se vem deparando sobre a produção científica. Conhecimento e interesse é fruto de muitas pesquisas, analisando a produção, os tipos de conhecimento, o conflito entre a analítica, a fenomenologia e a dialética, as diversas maneiras, interesses que comandam o processo, são a partir da produção científica. Outros problemas que se coloca a epistemologia é os conflitos entre ciência, ética e política. Vários autores, Mésaros, Kosique, Konicki, Furet, por exemplo, os franceses. Outros problemas, diferentes relações, por exemplo, a composição do campo científico da educação, o campo científico da sociologia, o campo científico da história, a relação entre a teoria e a prática, a teoria que se trabalha como teoria científica e prática científica, o conflito de paradigmas, a questão das tendências, o conflito entre saberes e conhecimento, problemas que vêm sendo abordados e a necessidade de abordar a lógica entre o mundo da necessidade, o problema, que se transforma em questões, que se transforma em perguntas. Problematizar o problema. Como se faz essa problematização do problema? Será que meu problema é verdadeiro ou é falso? O Saviani tem um capítulo muito interessante no livro El Senso Común a Consciência Filosófica de Educação, que é propriamente o primeiro que fala o problema. O que é o conceito de problema?
O que é problematizar o problema? Como se falseia um problema? Um problema se falseia, que é a dialética entre pergunta e resposta, quando eu tenho o processo do mundo da necessidade transformado ou problematizado e gerado em questões e perguntas. Uma vez que tenha esse processo, que é o projeto, eu vou repetir que eu já falei isso, vou destacar, eu encontro respostas já dadas. Falseou-se meu problema, porque já não é problema. O problema está em não saber. Exatamente não saber que já está a resposta. Uma vez que eu tenha e sei a resposta elaborada em outros contextos ou na literatura, falseou o problema. Isso seria um pouco a problematização do problema, e aí o que caberia para... Parte para outro, meu colega, porque aqui já não tem pesquisa. Aqui já não produz nova resposta. As respostas já são essas. Ou ir em uma banca e... Mas, colega, você não leu a dissertação, a tese de seu colega de grupo que defendeu o mês passado? Faltou comunicação. Exatamente sobre a mesma problemática, com a mesma quadro que estou, está aí. Não, porque eu parei minha revisão bibliográfica 1 ano atrás, 2 anos atrás, e a partir daí eu não sei o que mais se produz. Só que já tem a resposta. Falseou seu processo. Às vezes, 3 ou 4 anos de esforço. O que fazer com as respostas? Transformá-las em hipóteses, talvez a partir daí surge um novo processo. Tudo bem. Outro conceito que nós temos importante é o que se chama vigilância epistemológica. É um termo, uma expressão de Bachelard, afinal aí de minha fala vamos fazer a citação, que se refere exatamente a identificar os falsos problemas, os pseudo-problemas, exatamente através dos saberes. Os saberes são tão importantes nessa produção que são exatamente os que falseiam ou configuram um problema relevante cientificamente. Esos falsos problemas casi siempre se refieren a una inconsciencia, a un olhar superficial, y que o trato con los saberes es el mejor elemento para exactamente definir como falso o no problema. Ejemplo de falsos problemas. Os balanços conseguidos a través de análisis epistemológica permiten aprofundar en problemas y cuestiones que geraron el conocimiento, así como elucidar métodos, estrategias, conflictos teóricos y pragmáticos y confronto de resultados. Esos análisis revelan vacíos conceptuales, limitaciones, extensión de las categorías, perspectivas históricas, en particular la ciencia. Eu vou, em certa forma, resumindo e fechando aqui, porque eu acho que o mais importante está por vir, que é o diálogo com os participantes. Através da tecnologia, temos a possibilidade de ter o diálogo com outros colegas, além aqui da sala. E quero, em certa forma, destacar assim, a maneira de conclusões, alguma questão importante. É importante fazer esses balanços, essa análise da produção, porque nos permita, em certa forma, colocar pontos de partida, pontos de avanço, possibilidades de avançar, desvendar esses problemas de conflitos, dos problemas de vacíos, de áreas um tanto fracas no processo de compreender a problemática da educação. As análises epistemológicas permitem, em um universo de pesquisa, neste caso o universo da educação, eu acredito que todo programa deve fazer suas análises de produção, toda linha fazer suas análises de produção. Poderá revelar implicações filosóficas e ideológicas que, em alguns casos, limitam
a heurística, capacidad de desenvolvimiento de todo ejercicio, toda problemática de crear una normatividad, de defender una tesis, una disertación. Es mucho desperdicio a veces, para poca cosa, porque por falta de balance, de análisis epistemológicos. A prática epistemológica poderá desenvolver o que sería un punto-chave en epistemología, que es su vigilancia permanente sobre los procesos, los resultados, os limites dos métodos, os limites das abordagens, os limites do próprio conhecimento científico. E aí o bachelar, vigilância, segundo ele, para perceber o inesperado, para aperfeiçoar o método, para vigiar a própria vigilância. Algumas referências, alguns dados que tenemos aquí. Tenemos un buen material a disposición de vocês na página Geocities do Grupo Episteduque, ou a página do Grupo Episteduque, vocês podem navegar, aí tem bastantes elementos. Os coordenadores do encontro já indicaram que lá está um resumo da minha tese de doutorado, está um boneco do livro que o César apresentou, un boneco que ya precisa ser fechado porque si no la editora me pindura, ¿no? Más es un boneco que apenas ser un boneco. Un libro vale la pena comprar porque está mejor propagarlo. Y nós temos aquí algunos endereços, o Grupo Episteduque, Unicamp, Yahoo Grupos, que vocês acompanham um pouco essas discussões e concretamente os processos de produção. Eu quero finalmente trazer alguns exemplos de como se aplica isso. Nós aplicamos, em certa forma, na análise da produção da pós-graduação. Temos um projeto sobre os doutorados em São Paulo. Temos um projeto sobre o que se produz em educação física em determinadas áreas. Temos projetos sobre o que se produz, por exemplo, sobre um determinado autor, Paulo Freire, Mojá, etc., teorias de educação. Proyectos sobre temáticos, o que se produce, por ejemplo, na educación matemática, na historiografía. Colocamos como ejemplo a tesis del profesor Lombardi, que hace un análisis exactamente de la producción que se hace en historia de educación, que es un ejemplo de análisis epistemológico, de análisis de presupuestos y tantos otros. No estaríamos satisfechos realmente porque en este momento tenemos un pedido aquí interno en nuestra casa, aquí a Facultad de Educación o programa de posgraduación, que tienen problemas ahí con o 5 de avaliación da CAPES, y eso mismo acontece con la USP. Estuvimos conversando ahí con la comisión de la posgraduación da USP, de que hoje temos que ter um análise bastante sério sobre nossos pontos fracos. O ponto fraco aqui no nosso curso exatamente é a produção docente, dos docentes permanentes. A produção docente está mais ou menos, mas se nós queremos saber, se nós queremos realmente ver a qualidade, não apenas a quantidade, tantos livros, tantos artigos, e o que se avança no conhecimento, certamente que a análise epistemológica nos poderá contribuir para essas inquietações, esses problemas, essas necessidades. Eu tenho alguns outros materiais para ser apresentados aqui, utilizando aí a tecnologia, mas eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite, abrir para o diálogo, e uma vez aconteça o diálogo, eu tomaria mal ou utilizaria esses outros recursos que eu tenho preparados. Obrigado, César. Agradecemos ao professor Silvio Gamboa a exposição objetiva, concisa, de seu trabalho, sempre atualizado, original e propositivo. Organizando essa segunda etapa da videoconferência, nós faremos as questões daqui de Campinas a primeira vez, a primeira jornada, e depois passaremos
as questões da PUC do Paraná e, em terceiro lugar, passaremos às questões do Centro Universitário Claretiano. Enquanto os alunos aqui se preparam, eu pedi ao professor Silvio Gamboa que explicitasse melhor os qualificantes, a extensão de um conceito muito usado, que é o conceito de colonialismo epistemológico. Enquanto o professor Silvio Gamboa discorre sobre isso, os demais alunos que tiverem questões se preparam e, terminada essa jornada aqui dos nossos alunos, eu passarei a palavra à PUC do Paraná e ao Centro Universitário Claretiano. Professor Silvio. O conceito de colonialismo epistemológico é utilizado por vários autores, mas o que me chamou a atenção foi o seguinte. Quando a Faculdade de Educação, em 1972, 74, é criada aqui na Unicamp, é de praxe encaminhar sempre um projeto e ter um parecer de um membro, neste caso seria da comissão de a CPG, ou não existia a faculdade, diretamente no consumo. He recibido o projeto e o parecerista é o professor Luiz Orlandi, enfim. E ele fala, olha, se consideramos a filosofia da Unicamp, que é uma filosofia de pesquisa, e vai desenvolver fundamentalmente pesquisa, eu quero ver a composição do corpo docente dessa nova faculdade. Imagino que todos sejam pesquisadores. E foi rastrear e encontrou de que não tinha nenhum doutor em pedagogia, nem em educação. E, portanto, nenhuma experiência em pesquisa na educação. E a composição era inicialmente o convite a um sociólogo, que por acaso fazia um campo de análise sobre a educação, o primeiro diretor, um psicólogo, não era formado em educação, a composição de filósofos, historiadores não tinha, porque foram os filósofos que começaram a fazer história da educação, e aí por diante. E aí ele fala, olha, está problemático, né? Criar uma faculdade sem pesquisa, né? E sem pesquisa que tenha um núcleo, um campo epistemológico formado, porque temos que emprestar categorias, metodologias dos sociólogos, dos psicólogos, dos filósofos. E ele cunhou isso como colonialismo epistemológico, que seria aí, olha, como não tem um campo próprio de pesquisa, empresta categorias, empresta conceitos, procedimentos de outras ciências. É um problema bastante complexo, porque em que consistiria? Em que os pontos de partida e de chegada do processo, o sociólogo parte de suas categorias, de seu campo constituído, e passa pela prática pedagógica, ou prática educacional, ou campo educativo, para quê? Para confirmar as teses, as hipóteses que foram geradas lá no campo da sociologia, e aí por diante. O Saviani, eu lembro que fomos convidados a um congresso na Colômbia, em 1974, ele enviou um texto muito interessante, que falava exatamente sobre essa possível reversão do processo colonial. Ele falava, vamos trocar o ponto de partida. Já não é a teoria sociológica. Vamos colocar como ponto de partida a educação, o campo educativo, o problema educativo, a prática pedagógica. E aí, vamos lá para a sociologia, procurar suas contribuições para entender um problema de educação, mas tem que voltar exatamente ao ponto de partida, ao contrário não serviria. Do contrário, cairíamos no que Elmir Kovács fala na teoria da educação ou da filosofia da educação, no livro A Pedagogia Dialética. Né? Não tem processo de compreender a compreensão da processo de diagnóstico do problema que seria a volta sobre o problema. Nesse colonialismo. Aqui teria chance, porque eu parto da educação, faço uma compreensão da problemática,
e volto sobre a educação. Então faríamos uma espécie de processo revertido, a reversão, sempre como ponto de partida. Então aí não somente vai ser o sociólogo, vai ser o psicólogo, vai ser o filósofo, o historiador, que tem pontos, problemas comuns, que navegam um pouco pelas contribuições de sua ciência e torna-se um campo multidisciplinar necessariamente. Aí a definição do próprio campo da epistemologia da educação, da ciência da educação, em que teria a sua vez mais, nasce necessariamente essa necessidade. Quando começam a surgir os primeiros mestrados e doutorados em educação, infelizmente não quebram isso porque são feitos onde? Na área de concentração da sociologia, onde só tem sociólogos, na área de concentração da psicologia, e se reproduz esse colonialismo epistemológico que gerou uma série de discussões. Luiz Antônio Cunha, em 1990, tem um texto muito interessante sobre isso, sobre a inversão, a reversão que teria esse processo contra o colonialismo. Estou citando alguns autores que trabalham nisso, mas essencialmente seria isso aí. O que teríamos em questões epistemológicas? A construção de um campo interdisciplinar que não vai renunciar da contribuição das demais ciências, mas não pode abrir mão de seus problemas como ponto de partida. E se trabalhamos com dialética, é a partir desses problemas, ponto de partida, que poderíamos pensar que o resultado dessa pesquisa pode ajudar a compreender um problema de educação, mesmo que não aponte questões práticas, aplicativas, que não é do foro de pesquisador a intervenção. É foro da ação política, é foro da ação educativa, não da ação da pesquisa, é outro papo diferenciado. Mas, como tem muitas perguntas pelo que eu vi, pelo que tem lá, eu curto por aí, César. Obrigado. Eu vou passar, então, para a formulação das questões aí na sala da Unicamp. Nós temos aqui 5 inscrições. Eu vou pedir que os inscritos façam as suas perguntas e o professor Silvio Gamboa possa respondê-las de maneira mais conjunta, de modo a dar o devido tempo aos outros centros integrados. Pediria que cada um, então, falasse o seu nome, dado que está sendo transmitido e será depois gravado como um documento essa videoconferência, e depois exponha a sua questão. Começamos aqui pela mesa 1, Luciano. Bom dia a todos, eu sou Luciano, sou professor, sou formado em Educação Física. Eu gostaria de escutar um pouco do professor Silvio, quando ele fala, ele recupera lá a questão do Kant, né, da crítica da razão pura, crítica da razão prática, como um divórcio entre ciência e filosofia, e ele diz que nos tempos, né, contemporâneos, os pós-modernos eles são um pouco avessos à questão da impostação ontológica, a questão da ontologia. Né? E lembrando aqui lá do professor Zé Paulo Neto, que escreveu um texto sobre o filósofo húngaro lá, o George Lukács, ele disse que na pós-modernidade o Lukács, né, acaba sendo exilado mesmo depois de morto. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a relação entre epistemologia e ontologia nos tempos agora contemporâneos. É mais ou menos isso. Sim, isso, por favor. Passo a segunda questão para a mesa 2. O Caio se inscreveu, por favor. Bom, meu nome é Caio e acredito que o Luciano tocou no ponto que acredito que eu e o outro colega da mesa 2 perguntaríamos, que é a articulação entre ontologia e epistemologia. E talvez pudesse dizer alguma coisa sobre a questão do Luciano, seria o primado da ontologia, ou, em última instância, com diversas mediações aí nesse meio, para não soar mecânico, a determinação da ontologia por sobre a epistemologia, e não o primado do método ou do percurso por sobre o próprio real que o formula ou que dá suporte para que ele surja.
Terceiro inscrito, também na mesa 2, é o Bruno. Por favor, Bruno, faça a sua questão. Bom, ela já está feita, né? Os outros colegas colocaram a mesma dúvida. Só faço a seguinte provocação, né? Na mesma linha, como consequência das perguntas que já foram feitas. O entendimento, né, da primazia da ontologia sobre a epistemologia, o melhor colocando, né, que há como agrupar a problemática epistemológica dentro das perspectivas ontológicas, né, e da primazia ontológica do qual estamos perguntando. Se isso fosse, né, o nosso ponto de partida, haveria algum prejuízo por cima do método na abordagem do senhor? Obrigado, Bruno. A mesa 5, por favor, companheiro, diga seu nome. Meu nome é Carlos Paiva. Eu trabalho na área do ensino da filosofia. Então, gostaria que o professor pudesse estabelecer ao menos uma articulação entre o saber escolar e o saber científico. Obrigado. Aí nós temos a mesa 11. Por favor. Se o nosso discurso está impregnado do lugar de onde se fala, de certa forma, a necessidade, o problema e as respostas já estão impregnadas desse lugar. O que qualifica a pesquisa? Essa é a pergunta. Obrigado, Arnaldo. Eu passo ao professor Silvio que responda a essa jornada de questionamentos. Depois, se evidentemente alguém tiver mais um questionamento, ao final, depois dos claretianos, nós voltaremos para algum questionamento final para essa sala aqui. Por favor, professor Silvio. Eu acredito que as 3 primeiras perguntas têm alguma proximidade. É um pouco o debate que se gerou a partir dos chamados posmodernismos ou tendências em que fazem o que se chama giro linguístico. Em que consiste? Na tradição teoria do conhecimento, defendida aí desde Aristóteles, passando pela revolução do conhecimento chamada copernicana de Kant, ainda passando por Hegel, passando por Marx, passando pelo positivismo, passando pela fenomenologia, se tinha uma concepção da lógica aristotélica. Se nós vamos a conhecer, nos conhecemos porque a lógica, a palavra logo significa palavra. De onde que se origina a minha palavra? Se origina no intelecto, na simbologia. Agora, minhas palavras, os símbolos, as linguagens, onde que se afirmam? Olha, na experiência. Eu não posso falar nada se não passo por uma experiência. Ou melhor, não posso imaginar nada, não posso elaborar nada se não se passa por experiência, muito menos falar. Então vamos a tomar a experiência como ponto de referência, como ponto de origem. Tudo bem, vamos na experiência e passa pelos sentidos, pelas percepções, pelo que vemos, escutamos, toda essa problemática do processo lógico entre a realidade ontológica, independente da consciência, independente do discurso. E sobre isso elaboramos as palavras. Passamos pela mente. E aí vem o discurso. Qualquer lógica válida como critério de verdade estaria na concordância adequatio intellectus res. Isto é, na medida que o que eu estou registrando se adequa à realidade. É uma relação entre epistemologia, teoria do conhecimento, e ontologia. Ontologia é a realidade. E aí então elabora um processo de representação da realidade. É a diferença aí. E aí elabora o discurso. De tal maneira que eu seria falso em um depoimento se minhas palavras não concordassem com o que eu penso. Porque alguém me deu uma bolada em um júri e pagou $100,000 e você está certo, não é? Está certo.
Teria um processo mentiroso, de mentira, não coincide o que fala com o que é. Mas pode ter um processo de falsidade, porque sua representação não corresponde à realidade. Se afirma, Gustavo pode falar isso aí, se afirma advogado a defesa falando, minha senhora, a senhora assistiu ao acidente, eram 6:30 da tarde. Desculpa, a senhora utiliza óculos? Sim, utilizo óculos. E esse dia? Ah, eu esqueci em casa. Lembro que esqueci porque precisamente voltei para ir pegar os óculos. Será que a senhora está representando isso que viu? Aí compromete como falsidade, porque não tem a lógica entre a palavra, o pensamento e a realidade. Tudo bem, isso permeia nas teorias do conhecimento chamadas de modernidade. Quando surge Wittgenstein, na sua segunda parte, segunda fase, ele vai a questionar, e aí todos os demais sequências na literatura, mas olha, na vida prática a gente não pensa tudo isso, né? Não faz todo esse processo. Na vida prática a gente vai no meio da cultura e do desenvolvimento da linguagem, dos discursos, a gente não faz a passagem mentalista. A gente vai das palavras às coisas. E até utiliza símbolos que não foram codificados, na hora da prática, da pragmática do discurso. Aí você suspende esse processo, porque é um processo difícil de provar. No relato histórico, será mesmo que o cara que escreveu isso aconteceu ou foi invenção dele? Não posso acreditar. A representação mental do fato, a concordância entre a mente e o fato. Então começa-se a discutir o que se chama o mentalismo. E van a passar das palavras às coisas. O livro de Foucault é bem claro, bem dizente aí. Olha, depois do século XVI, depois disso aqui, olha, quando se estabelecem linguagens, línguas, se estabelece tudo isso aí, olha, essa questão na mente parece que não seja o caminho direto, porque aí onde aparecem as falsidades, as interpretações, as ideologias, tudo que altera. O pragmático é falar direto, as coisas e as palavras. Ou melhor, primeiro as palavras e depois as coisas. Então se faz o giro linguístico. Eu tenho aqui, não sei se o colega que poderia ilustrar aqui. Eu tenho aqui um breve resumo que seria o giro linguístico. Em que consiste o giro linguístico? Que hoje, segundo o próprio Foucault na Palavra e as Coisas, quando temos conhecimento de algum elemento da realidade, e mais os discursos acumulados, históricos, científicos, todos os tipos de discursos, literatura, o que é que nós temos? O objeto do qual as palavras se referem. É complicado ter essa relação entre o objeto e as palavras, muito mais no discurso histórico, vamos colocar assim. É difícil. O que teríamos, em certa forma, como objeto de nosso olhar, de nosso discurso? O próprio discurso. Esvaziado da realidade, esvaziado da ontologia. Temos algumas frases aí dos representantes, né? A linguagem carece de toda referência à realidade. Olha, é pragmático mesmo, a gente se vira. Mas que corresponde à realidade é difícil provar. Não existe nada fora do texto. O objeto é o texto. É o discurso, as palavras que as pessoas têm. Agora, é difícil recuperar o caminho entre a palavra e a realidade sobre a qual está falando. O texto não guarda relação com o mundo exterior, não faz referência à realidade, nem depende de seu autor. A tese de Foucault também. Então, o que é o que tenho como objeto? O discurso, a linguagem, o texto. Isso é o único objeto que tenho. Nem sequer tenho sujeitos, porque o sujeito se construi em torno da linguagem, que é o único objetivo que tenho. O texto também deve ser liberado do autor. Não interessa quem falou, em que época, que contexto, etc. Vamos dizer rapidamente. Não existe unidade entre a palavra e ao que se refere.
os textos, as intenções do autor carecem de importância. A linguagem constitui em si mesma a única realidade existente, fundamento de todo fato social. O sujeito homem se construi em torno do texto, múltiplos sujeitos, múltiplos espaços, múltiplos contextos. O objeto, o único, é o texto, o discurso, texto filosófico, científico, etc, etc. O que teríamos aqui? O giro linguístico. Se substitui a ontologia, objeto real, pela palavra. Agora é a palavra ponto de partida. E sobre isso se faz a composição diversa, multiplicidade, não tem tempos, anacrônico. Acho que podemos complementar essa questão aqui com um modelinho que eu elaborei, porque é a matriz lógica, tanto do pós-estruturalismo, das teorias pós-críticas, como do chamado neopragmatismo. Contextos são cenários múltiplos, sujeitos são múltiplos sujeitos, só existe um objeto. Aqui teríamos só objeto. Essa seria mais ou menos a agenda. Não tenho totalidade, é difícil construir totalidades. Eu tenho migalhas dispersas, rizomas, partezinhas que posso recompor, reconstruir, etc. É uma questão bastante dispendiosa, mas eu gostaria de remeter a duas publicações que já temos aí. Um dossiê especial da revista Proposições, resultado do primeiro Episteduc, Seminário de Epistemologia e Teoria da Educação. Um segundo dossiê que está por sair, também na revista Proposições, resultado do segundo Epistec, que temos exatamente a discussão entre modernidade e pós-modernidade, os giros linguísticos. Reações a isso, e com isso eu quero também trabalhar com as outras perguntas. Quais são as reações? Tem várias reações. Em primeiro lugar, Gadamer, em nome da sua postura fenomenológica, compreensiva, hermenêutica, vai falar, meus colegas, eu não entendo vocês, porque nenhum discurso acontece solto. Vai exigir pelo menos alguém que escute, ele chama conversação. E se eu tenho que alguém que fala e outro que escute, tenho sujeitos concretos. E o que fala o cara? A que se refere? Como que o outro avalia o critério de veracidade ou não? Acredita, não acredita? Não acredita, tudo bem. Mas pelo menos eu tenho um contexto, que é o contexto dos intersubjetivos. Depois vem, interessante porque Habermas tem vários textos recentes, de 2002 para cá, em que fala, por exemplo, em verdade justificativa. Todo um debate contra Rorty, sobre o pragmatismo, neopragmatismo de Rorty, falando exatamente, olha, não podemos tirar os sujeitos, como fala Gadamer, muito menos da ação concreta que geram as palavras. Porque eu falo, vamos embora, e todo mundo vai embora. Fechamos aqui, desligamos, palavras que se transformam em atos. Só essa palavra é válida quando vai acompanhado do ato, a pragmática do discurso. Do contrário, não teria validade. Os consensos, a razão comunicativa, vai contestar. Agora, aí vem então a contribuição de Lukács e toda a tendência, por um lado, a escola de Budapeste, mas toda a reação que se vê, que eu chamo a reação ontológica. E retomando o que Marx fala, pessoal, puxa, olha, antes de pensar e de discursar e de imaginar, está o ser vivo, ontologicamente concreto. Ontologicamente concreto. Qualquer consciência da realidade só é sobre a realidade. Cadê a realidade? Cadê a ontologia? Cadê a realidade concreta que permite elaborar sobre essa experiência pensamentos, imagens, imaginários, discursos? Então, a ideologia alemã toda está cheia de argumentações exatamente em defesa disso aí. Tudo bem, mas
mas é criticado por seu racionalismo. Né? Hoje temos exatamente o grupo vinculado à Escola de Budapeste, particularmente, tem muitos outros. Eu tenho um artigo que vai sair na próxima revista. Como que se apresenta essa reação? Então, teríamos essa reação que seria entre o racionalismo defendido por essas posturas de teoria do conhecimento e o agnosticismo, ceticismo e racionalismo defendido pelo giro linguístico. As outras duas questões sobre os saberes escolares e a questão sobre o ensino de filosofia, a questão sobre a necessidade, a questão ontológica. O Arnaldo colocou uma questão que é mesmo assim, se nós estamos no mundo da necessidade, nos lugares da necessidade, que são lugares que se problematizam e geram perguntas, olha, uma verdadeira pesquisa é partir desse mundo real concreto. Do contrário, fica um discurso abstrato que não tem pé na realidade. Aí a pergunta é, para que serve isso aí? Para desmobilizar, para confundir. Daí o caráter reacionário que é atribuído a essas tendências. Porque você vai criar um narcisismo de impossibilidade de dar conta exatamente desse lugar e de compreender esse lugar, de pronunciar sobre esse lugar e de actuar sobre esse lugar. Você fica no discurso totalmente deslocado. Nós teríamos então onde que é o melhor lugar para produzir conhecimento, a realidade concreta que nós temos. E, finalmente, sobre a questão dos saberes escolares e os saberes científicos. Eu já coloquei inicialmente, que foi o Carlos, né? Olha, nós teríamos respostas. O que são os saberes que estão sistematizados em bibliotecas, em redes de internet, todo el mundo de informações? Nada mais são que respostas a perguntas. Cadê as perguntas? Olha, ficaram congelados na biblioteca só as respostas. Porque a pergunta, materialmente, historicamente localizada, ficou no século XVIII, quando alguém se colocou isso aí, e hoje estudamos como teoria na física ou na química. Quem que pode fazer essa ponte? A história da ciência, a história da física, a história da química. E hoje a escola, a universidade, trabalha com saberes. É falso que se fale que trabalha com conhecimento. É falso falar que estamos na sociedade do conhecimento. O Newton Duarte tem um bom tratado sobre isso. É falso. Porque só se trabalha com informação ainda, com propaganda, com divulgação. Por que é falso conhecimento? Porque não tem pergunta. Você entra na sala da TV, liga, informação. Você perguntou? Não perguntou. Ou veja alguma vez? Não. Foi bombardeado. Não tem a relação direta com a pergunta. O conhecimento só se elabora quando tem diretamente com a necessidade, com o problema e com a pergunta. Tudo bem, isso aconteceu nos saberes. Lá. Hoje só temos as respostas. Eu tenho um texto que também vou remeter para vocês, publicado na página disso, que chama Saberes e Conhecimento. O conflito entre as pedagogias da pergunta e as pedagogias da resposta. Então eu remeteria ao Carlos e aos colegas que acessassem esse artigo que explicita melhor o que eu estou falando. Vamos inverter a ordem das questões, porque temos uma certa dificuldade para manter a conexão com a PUC do Paraná. Então nós passaremos agora as questões, a possibilidade de fazer questões ao Centro Universitário Claretiano, pedindo que os professores, se tiver mais que uma questão, façam as questões todas para que o professor Silvio Gamboa possa respondê-las. Então, com a palavra, o Centro Universitário Claretiano. Nós retomamos aqui a ligação plenamente, estávamos com alguma dificuldade da interligação com as três instituições,
E agora que restabelecemos, então voltamos a manter aquela proposta inicial. Passo a palavra à PUC do Paraná para que possa fazer a sua questão e depois ao Centro Universitário. Por favor, Beth, o Paraná vocês podem, se tiver um mais, fazer a questão e o professor Silvio responderá em bloco. Tudo bem. A professora Alboni, bom dia, antes de mais nada. E eu acho que bem rapidinho eu tenho que apresentar os nossos pedidos de desculpas pelo que aconteceu, que foi totalmente fora de controle, né? Mas prejudicamos todos e desculpem, por favor. A professora Alboni vai fazer hoje a pergunta. Ela tem uma pergunta. Bom dia a todos, eu sou Alboni e sou aluna do programa de pós-graduação em educação, doutorado, e quero parabenizar o professor Gamboa e dizer-lhe que durante o semestre nós trabalhamos no seminário de tese 2, esse esquema paradigmático que ele propõe em todas as teses e em todos os projetos que foram apresentados e discutidos. E realmente nós ficamos assim, sensibilizados pela preocupação com a qual o professor Gamboa trata essa questão da qualidade da pesquisa em educação. Mas nós sentimos, os alunos do doutorado, alguma dificuldade em precisar aqueles pressupostos gnosiológicos e ontológicos, juntamente à questão do nível epistemológico. Então, é evidente que nos conceitos nós temos bastante clareza do que cada um trata, mas na hora de se analisar teses, nós ficamos um pouco confusos e, então, nesse sentido, eu pediria, professor Gamboa, se você pudesse retomar essa explicação e quem sabe, nos ajudar um pouco mais, esclarecendo como fazer essa análise. Mais algum questionamento? Eu tenho uma questão com a qual ainda não tinha, pelo menos, tomado consciência, da qual não tinha tomado consciência. A questão do colonialismo epistemológico. Em História da Educação, acho que estamos eivados de colonialismo epistemológico. Então, por que utilizamos tantas categorias da história, da sociologia, da economia, não é? Como é que o professor Gamboa vê essa questão? Acho que são essas as perguntas. Obrigado. Eu agradeço aí agradeço a oportunidade de poder esclarecer aí sobre textos que a gente publica. ¿Están escuchando? Sí. ¿Están escuchando? Sí. Y retomando exatamente a pergunta do Bruno, que acabou de sair, que é a questão, a elaboração desse instrumento chamado de esquema pragmático, e que eu venho explicitando exatamente o segundo capítulo do livro Método e Epistemologias, eu dedico um capítulo a esse instrumento. Foi elaborado com uma pretensão de desenvolver o que se chama um método lógico histórico, entendendo-se que devemos tomar o produto, depois vir a mercadoria, no segundo as categorias marxistas, que seria a tese, porque aí troca pelo título, etc. O produto como uma totalidade, como uma síntese de múltiplas determinações. Só que o esquema pragmático vai dar conta da lógica, do interior do produto, da matéria-prima, dos elementos que estão dentro. E o método histórico vai se perguntar em que instituição foi produzido, quem orientou, que ou já dito em teorias, ou que tradições ele utilizou, que autores, todos esses elementos que são constitutivos das condições concretas da produção da tese ou dissertação. Então não podemos separar esse modelinho aí de esquema pragmático, não sei se está sendo projetado. O esquema pragmático nos vai, em primeiro lugar, a tratar a parte lógica, mas ele não pode estar separado da condição da produção.
Onde que averiguamos sobre a produção da condição? Um estudo quase de caráter sociológico, sociologia do conhecimento, como que se constitui esse espaço, esse centro, esse lugar onde se produz pesquisa. É um estudo sobre nossos programas. O que estão dando como condição? Tem bolsa, não tem bolsa, tem recursos, tem apoio bibliográfico, tudo isso certamente são elementos constitutivos para resultar exatamente nesse produto. Vamos ver então o produto que é o análise do esquema paradigmático. O Bruno já tinha feito uma pergunta que eu até propositalmente deixei para depois, porque iria utilizar este instrumento. ¿En qué consiste? En primer lugar, vamos a averiguar na tese, dialogar con a tese, con a disertação ou produto, algumas questões que supomos que seja característica de uma pesquisa científica. Primeiro, a relação pergunta e resposta. Fundamentalmente vamos a averiguar qual é a relação entre uma pergunta e uma resposta nessa dissertação. Vamos pelo primeiro. ¿Cómo se construye la pregunta? Vamos a establecer un diálogo, a veces en una ficha de preenchimiento sobre un libro, y preguntando, oye, ¿cuál es la necesidad? ¿A partir de qué necesidad fue montada esta pesquisa? Oye, ¿cómo se transformó en problema? ¿Cuáles son elementos problematizantes? Situación problema, indicadores de problema, todo eso que a literatura elemental colocaría. Quais são as indagações? Que questões foram levantadas? A partir das indagações, como que chegou-se a um quadro de questões? E, finalmente, qual é a pergunta principal? Como que sintetiza todo esse mundo de necessidade, problema, indagações e questões em uma pergunta? Pronto. Tem ou não tem? Não tem. Olha, possivelmente não podemos nem classificá-la como pesquisa científica, porque o ponto de partida está falho. É o que nós encontramos, às vezes colocamos nossas estatísticas. Outros, nem contamos. Aí temos, por exemplo, a Júlia, que está fazendo uma pesquisa sobre a produção de educação física, e fala, professor, e agora o que fazemos com isto? Olha, não é nossa amostra. Nossa amostra tem alguns critérios. É este primeiro. Tudo bem, está isso aí. Vamos ver como este autor elaborou a resposta. Como construiu a resposta. Em primeiro lugar, quais são as fontes que utilizou? Bibliográficas, experimentais, fontes vivas, depoimento, etc. Toda a classificação de fontes. Se ele definiu a fonte testemunhal, só alguém que está observando, convivendo com esse problema, os professores, os alunos, olha, eu poderia ir a falar, será que tenho resposta para esse problema? Na literatura, não. Ninguém registra nada. Documentos, também não. Então vamos priorizar os depoimentos, os testemunhos. Então, elaboro na fonte. Vou utilizar exatamente a voz, a expressão das pessoas. Uma vez que define isso aí, eu certamente vou a procurar como coletou informações, como se organizou e sistematizou informações, como que tratou essas informações, de tal maneira que tenha 500 respostas entrevistando 50 professores com 10 perguntas, eu tenho 50 respostas. Como que posso chegar a uma única? As técnicas de análise do discurso, as técnicas estadísticas, vão me levar exatamente a uma resposta que englobaria todas as demais. Ou não seriam pertinentes no questionário, porque não tem nada a ver com a relação direta com a questão principal. Então, para que perguntou isso se não vai servir para nada? É uma espécie da heurística, da qualidade do instrumento que está regulado por esse interesse técnico. Tudo bem, mas a preocupação das colegas é além disso, porque nós podemos, de certa forma, procurar os conceitos básicos, os autores que são citados, as categorias, aqui neste nível teórico. Nível metodológico, quais são os procedimentos, primeiro fez isto, depois interpretou. Isso é explícito. Por isso eu coloco aqui em letra azul, aqui
É explícito, está aí, não precisa ir longe. Agora, quando vou a me perguntar sobre como é que confere validade a esse processo, pela autoridade, porque cita muitos autores, qual é o processo de validade? Trabalha com alguns critérios de causalidade, com prova científica, com critérios de cientificidade. Quais são os critérios de cientificidade que trabalha aí? A partir daqui para frente, são letra miúda, são entre linhas, não estão explícitos. Alguns, eu trabalho com este conceito de ciência. Ciência é aqui, por isso que eu apliquei. Está trabalhando aqui com categoria de ciência que explicita. Tudo bem, até aí parece tranquilo. O que nos pode ajudar é um pouco essa literatura já acumulada sobre o modelo científico, porque o que seria um paradigma, um modelo científico? Aquele que permite organizar a partir de aqui os níveis anteriores, isto é, olha, tem pergunta e resposta, como que foi elaborar a resposta, como que articula essa parte técnica com a metodologia, com a teoria. Aí estamos compondo um modelo já caracterizado. Os textos que eu tenho escrito aí desde 1989, esse capítulo sobre a questão do método dialético, no livro Ivani Facenda, aí explicita um pouco esses modelos, como vão se articulando. Os textos que foram anunciados da tese articula. Agora, onde que está a maior dificuldade? Nessa entrelinhas. Olha, supomos que se nós temos um processo de conhecimento e temos uma pergunta e uma resposta, eu tenho algumas categorias nociológicas. Olha, como que trabalha a objetividade? O que é objetivo nessa tese? O que é subjetivo nessa tese? Faz uma apologia à subjetividade, trabalha com intersubjetividade, lógico. Temos, olha, 50 sujeitos respondendo. Eu tenho que fazer algum cruce de informações, mesmo que artificialmente. Talvez um grupo focal solucionaria isso como técnica, mas eu tenho os relatos, eu tenho uma intersubjetividade. Cadê a objetividade? A objetividade é o referente ao qual as pessoas falam. Qual é o objeto do qual estão falando? Ou não? É um discurso solto. Fale, só por falar. É tema relevante de subjetividade e objetividade que às vezes se constata perguntando, olha, o que é objetividade com subjetividade? Mas também entendemos, que seria esta parte, também entendemos que se é uma pesquisa de educação e está trabalhando sobre ensino de filosofia, valeria a pena perguntar, e o cara que entende por educação? O que é educação que está no meio da categoria ensino? É uma relação? É uma transmissão de valores? O que expressa? Quando nós temos a possibilidade de digitalizar a tese, é fácil porque entra num programinha, que nós temos vários programas já desenvolvidos, que pergunta, coloca a letra, educação, busca, aparece lá. A palavrinha só não diz nada, não é? Tem que ampliar e pegar a frase. Olha, este autor está falando que a educação para ele e para o contexto é esta aqui. Não, ele está se apropriando do conceito de César Nunes, que está falando que educação é isso aqui. Então está citando, mas ele, antes dessa frase, está falando, concordamos com César Nunes, aí está explicitando o conceito de educação. Se estamos falando de conceito de educação, podemos perguntar, e qual é o conceito de homem que está nesse conceito de educação? Porque não, logicamente não pode existir educação sem uma concepção de homem. E concepção de sociedade. Olha, aí vem as diferentes concepções de educação, se considera a sociedade ou não, se considera a relação com a sociedade. O Savieres bem que classifica as teorias críticas e não críticas. As críticas sempre fazem uma relativização da educação em função do social, da sociedade. As não críticas pegam e a totalidade da educação, sem relações outras.
E outras concepções, para terminar, estas concepções são tanto mais complexas de espaço, tempo e movimento. Se eu pergunto para essa tese, qual é o conceito de tempo que trabalha? É um tempo presente na hora que aplicou o questionário, não mais falou. Depois de 10 anos fala que a verdade é essa, exatamente o resultado. Trabalha com um tempo sincrônico, deslocado, conjuntural, ao momento da coleta da aplicação do questionário. Nunca faz um percurso, não faz uma diacronia. Aí diferencia radicalmente, por exemplo, o modelo fenomenológico do modelo dialético. O modelo dialético vai trabalhar com um tempo de processo diacrônico. A fenomenologia não trabalha com isso, trabalha com um presentismo, com um presente. A analítica, quando pergunto qual é o conceito de tempo, vai falar, o tempo é o instante, o momento em que aplicou o questionário. Pronto. Mas ele tomou 2 amostras, com intervalo de um dia, às 5 horas da manhã, às 5 horas da seguinte manhã, do seguinte dia. Faz uma série temporária em estatística, não é? Mas ele não vai contar o que aconteceu entre as 5 do dia anterior, só o momento do retrato, Está trabalhando com um tempo sincrônico. O Habermas tem um conhecimento de interesse, e no resumo que ele publica nos Pensadores, umas comparações bastante interessantes entre diacronia e sincronia. Então, colega, é um pouco problemático porque se trata de interpretar. Onde que está a capacidade interpretativa? Em um certo domínio de estas categorias, destas interpretações, e certamente eu vou fazer propaganda. Tem que ter um filósofo aí no meio. Contratem um filósofo, convém um filósofo, porque são questões no esquema que já apresentamos aqui, é a parte filosófica do problema. Então, nós estamos preparando exatamente bons filósofos que não precisam ficar desempregados, devem participar nos grupos de pesquisa, porque essa parte é mais filosófica. Então, por favor, vamos fazer essa propaganda para a necessidade da filosofia, ou nós revelar, descobrir essa fase filosófica, essa dimensão filosófica que em todo pesquisador existe, em todo educador existe. É se perguntar sobre concepções de homem, concepções de sociedade, concepções de tempo, concepções de mundo. Com que visão de mundo? Você é um adito a Parmênides ou adito a Heráclito? Porque o Parmênides vai ver um mundo que tinha formalizado, ordenado. O Heráclito vê transformação permanente. Por quê? Unicamente porque eles têm diferença na concepção de tempo. Obrigado. Falando sobre concepção de tempo, né? Nós temos agora que passar... Sem respeito aos colegas que perguntaram. Não, mas eu quero passar. Então, nosso tempo também ele é um pouco restrito, até pela transmissão, por todo o custo que há de transmissão da universidade e a reserva desse horário. Eu passo para o Centro Universitário Claretiano para que possa propor os seus questionamentos ao professor Dr. Silvio Gamboa. Bem, maneira rápida, nós gostaríamos só de estabelecer, que o professor Silvio estabelecesse uma conexão entre problema falso, falsos problemas, problemas verdadeiros e o colonialismo epistemológico, que de alguma maneira também pode atender aí aos critérios de pertinência acadêmica e pertinência social que são tão cogitados aí pelas agências de fomento. Então, a gente gostaria de que o senhor relacionasse um pouco mais, né, a questão do colonialismo epistemológico com as questões ou com os critérios de análise ou de interpretação de problemas falsos ou problemas verdadeiros. Né? Que relação pode existir entre isso? Eu acho, Artieres, que eu vou juntar
a segunda resposta que não deu tempo na anterior e esta aqui que você faz. Olha, eu acho que tudo se soluciona nas primeiras perguntas que foram geradas aqui. A importância da ontologia, do lugar onde estamos, né? Os lugares onde, que foi bem colocado pelos colegas. Olha, se nós olhamos para as necessidades realmente, para as necessidades concretas que são prementes, são grandiosas, e saímos de nosso academicismo, nossa pesquisinha, nosso grupinho de pesquisa, e, por exemplo, na estrutura da universidade, juntamos com extensão. Olha, é só ir um dia os pesquisadores do grupo à escola e não precisa falar que os problemas mais importantes, porque a realidade é gritante. É gritante. Se partimos dessa prática, dessa experiência, que seria a prática educativa, ontologicamente fincada em um espaço, um tempo, num momento histórico, uma situação concreta, nós certamente solucionamos o problema do divórcio entre epistemologia e ontologia. Solucionamos o problema dos colonialismos epistemológicos. Por quê? Porque na hora de compreender uma realidade concreta, ontologicamente independente de minha pesquisa, e minha pesquisa só tem sentido na medida que compreenda, diagnostique esse problema, esse olhar ou esse recorte epistemológico ou disciplinar do colonialismo me vai falar o seguinte: olha, esse problema não está matriculado em nenhuma disciplina, nem na psicologia, nem na sociologia. É um problema complexo. O único que tenho a garantia é que é um problema real histórico. Então, talvez a história é a primeira que vai contribuir um pouco com isso, né? Agora, na hora que eu vou compreender esse problema, se eu tivesse a possibilidade de montar uma equipe, uma rede de compreensão, a interrelação, os grupos interdisciplinares, ou na escola, mas é uma exigência de que eu tenho apenas dois anos e devo fazer um recorte disciplinar. Eu vou a lançar mão de minha pouca tradição como filósofo ou como pedagogo, mas não posso fechar de jeito nenhum no horizonte interpretativo do problema, uma vez que é sociológico, é psicológico, é de todo tipo, é econômico, é do campo da medicina, do campo da nutrição, de tudo isso aí. Olha, se tivesse a oportunidade de formar uma equipe interdisciplinar, e essa é a importância das equipes multidisciplinares, das linhas de pesquisa multidisciplinares, porque dão conta do problema. Aí vou ser restrito já no colonialismo, porque eu vou partir do problema concreto ontológico e vou aproveitar o que a tradição filosófica me ajuda a compreender. E aí a filosofia não vem colonizando. A filosofia vem como instrumental para ajudar a compreender uma parte dessa complexidade, mas não fechada, porque eu devo dialogar sobre os pesquisadores sociólogos que trabalham com essa problemática. Não posso ignorar, porque tratam da mesma ontologia, da mesma realidade. Eu estaria, então, fazendo essa questão. O que seria, então, o verdadeiro e o falso? O falso problema. Olha, se nós realmente tomamos como ponto de partida a questão ontológica da realidade e vamos averiguar quem tem resposta, uma vez tendo a necessidade se transforma em pergunta, quem respondeu a isso? Os sociólogos. Os psicólogos estão respondendo a isso. Os filósofos. A importância que uma boa equipe, um bom grupo de pesquisa tenha, por exemplo, boletins bibliográficos sobre essa problemática. Esgote tudo o que se está produzindo todo mês. Acompanhe isso. Porque vai permitir ver, conferir
se essa questão que eu coloquei a partir de um problema concreto já tem respostas. Onde? Nos saberes acumulados. Tudo bem. Eu posso fazer uma monografia de base muito bom feita com a literatura que foi feita. Até o nosso colega, já citei 4 vezes, admiração a Saviani, ele fala monografia de base. É isso mesmo, recupera tudo que falaram sobre esse problema. E sai uma excelente dissertação. Não produz conhecimento novo, sistematiza saberes. Esse problema talvez passível de ser falseado, mas é falseado se eu não acredito nessas respostas e, ao não acreditar, coloco na dúvida se realmente responde a esse problema. Aí vem a necessária ação, postura de falar. Eu tenho que elaborar respostas concretas para esse problema concreto, mesmo que tenha múltiplas informações sobre esse mesmo problema. Mas eu quero uma resposta mais concreta, mais específica, no espaço, no locus desse problema, na situação concreta desse problema. Aí, em certa forma, resumindo, esse problema da falsidade, do colonialismo, da questão ontológica, eu vou falar, se se parte de um problema concreto, real, ontologicamente, situado, histórico, com todos os determinantes, aí dificilmente você vai a cair nesses colonialismos, essas falsidades. Daí a importância dos pontos de partida. Discutíamos, só para finalizar, discutíamos ontem no APP, eu contava um exemplo que Bernadette Gatti e Antônio Joaquim Severino em um encontro discutiram. Puxa, mas a pesquisa educacional não é aplicável, não se aplica para nada. Se produz, mas ninguém aplica. E eu lembro que estava lá na plateia e falei, é uma pequena opinião, eu acho que é questão de ponto de partida. Aí o Antônio Joaquim Severino, como que é ponto de partida? Se você parte de uma teoria sociológica, colonialismo, de um referencial, de um discurso, e quer aplicar lá, só volta para o discurso. Se você parte de uma realidade e transita para as teorias, pelas referências, e volta sobre a realidade, aí é aplicável. Aí tem mais chances de ser aplicado, de contribuir mesmo. Agora, se nossa produção parte das abstrações, das teorias, da literatura acumulada, e quando se fala, o tema da minha pesquisa tal, é falso. Não se pesquisam temas, por favor. Agora, se fala, o problema de minha pesquisa é este, o problema se refere a uma realidade. Então, por favor, podemos já tirar essa frase comum. Meu colega, qual é o tema de sua pesquisa? Não se pesquisam temas, por favor. Os bibliotecários classificam por temas as pesquisas que foram feitas. Eles, agora, para a revisão bibliográfica, a palavra entrada, a palavra-chave é essa aqui. Aí ajuda. Mas se não tem essa ontologia, essa realidade, tudo isso começa a ser falseado. Eu acho que com isso, Artieris, eu gostaria poder ter respondido a sua questão e aos colegas que eu tentei juntar aqui os espaços, né? Só uma questão assim final que foi feita anteriormente de como não separar ontologia e epistemologia. Exatamente esse instrumento, não sei se está sendo transmitido, quer solucionar esse problema. Nós temos uma parte instrumental, epistemológica, que é trabalhar com técnicas, com métodos, com teorias, e não trabalhar com ontologia. Este instrumento exatamente considera o nível epistemológico, nociológico e ontológico, porque está querendo falar, olha, cadê a realidade sobre a qual se está pesquisando? Como que se vê essa realidade? Não partiu realidade, não partiu problema nenhum. Não tem questões.
olha, alguma coisa está falhando como produção do conhecimento na educação. Gravíssimo. Exatamente o pressuposto fundante. É o problema. Não tem problema? Então, colegas que estão iniciando na pesquisa, o mais importante é a ontologia. É o problema real concreto. Se vocês salvam nesse pedaço, o demais virá por añadidura. Obrigado, César. Quero agradecer a todos os alunos aqui presentes, esses que estão acompanhando a dinâmica da disciplina ED 319, História, Filosofia e Educação. Agradecer também às duas instituições universitárias integradas nesse projeto, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba, e o Centro Universitário Claretiano, em Batatais. E quero agradecer particularmente ao professor Dr. Silvio Gamboa, coordenador do Grupo Paideia, líder de pesquisa da linha Epistemologia e Teorias da Educação, pela sua exposição, pelas suas indicações, pelas respostas amáveis e sugestivas às questões aqui feitas. Por um motivo também ainda de articulação e de conexão, nós não temos as imagens do Centro Universitário Claretiano, só o Paraná. Então eu pediria à professora Beth que fizesse aí as suas despedidas e considerações dessa manhã, já preparando o grupo para a terça-feira, às 14 horas, conforme indicação do professor Zezo, quando teremos o terceiro encontro com o professor Antônio Joaquim Severino. Professora Beth. Eu quero agradecer, mais uma vez, em nome de todos nós que temos participado, né, desse trabalho em conjunto com a Unicamp. Realmente é um prazer estar com vocês, estar discutindo e ouvir pessoalmente por meio da videoconferência, né? O professor Gamboa, que tem sido utilizado no doutorado num dos seminários. Eu, particularmente, apreciei muito a exposição do professor Gamboa, quero me congratular com ele e lamentar profundamente o ocorrido hoje, né? Muito obrigada a todos, quero me despedir em nome do grupo de todos vocês por hoje. Tá? Muito obrigada. Como nós não temos a conexão com o Centro Universitário Claretiano, eu deixo aqui registrado os agradecimentos ao professor Atieres e à sua equipe, e também o apelo para que na terça-feira estejamos integrados para a terceira sessão dessa disciplina. Lembraria ainda a responsabilização dos dois programas, da PUC e do Centro Universitário, da indicação das presenças em cada sessão para a certificação da Unicamp. E quero recordar também que 80% dos professores já confirmaram sua presença, faltando alguns somente para ajustes de agenda. Mas o professor Dermeval Saviani confirmou, o professor Pedro Gorghen, a professora Lídia Rodrigo, o professor Sanfelite, professor Silvio Galo, todos eles já estão programados naquelas datas aventadas para a sua exposição das diversas abordagens epistemológicas e políticas na educação. Nós ficamos aqui novamente agradecendo aos alunos aqui presentes, a paciência também por essa dificuldade de todos nós aprendermos essas novas mediações de transmissão de dados e imagens, esse novo formato de uma aula, de uma exposição dessa natureza. Professor Silvio Gamboa, a todos os alunos, a PUC do Paraná, aos claretianos, os nossos agradecimentos e até terça-feira, novamente numa terceira sessão dessa nossa disciplina. Muito obrigado.